vamos falar um pouco de dentro de campo. Eu acho que o Vasco realmente teve um ano... É difícil, acho que hoje é o dia da gente absorver, é o dia do luto ainda, é o dia que a gente ainda tem uma carga emocional muito grande para poder opinar, para falar das coisas. Já vi gente reclamando que o Léo Jardim, por exemplo, falhou no gol do Hulk, que eu discordo completamente. Porra, não tinha o que fazer naquela bola. Que o Léo Pelé também falhou, por mais que ele tenha afrouxado alguma coisa ali, é muito mais mérito do Hulk do que falha, demérito de alguém ali do sistema defensivo do Vasco. O fato é que a gente jogou contra um time melhor. O fato é que o Vasco, desses 4 times da semifinal, era o azarão, era o time que lá atrás era o que menos apostariam para poder jogar essa semifinal. E o fato é que o Vasco acabou indo muito longe. O fato é que o Vasco, no Campeonato Brasileiro, óbvio que a gente tem um jogo importante na quinta-feira contra o Cuiabá, que a gente precisa de qualquer forma ganhar, mas ganhando já vai a 40 pontos, já vai chegando perto ali dos 45. Acho que o Vasco tem que focar ali numa Sul-Americana, com consistência, que eu quero dizer, né? Não é um Sul-Americana se classificando na última rodada. Acho que o Vasco já tem que carimbar logo o passaporte para a Sul-Americana quanto antes. E aí, a partir dali, quem sabe pensar ali num G7, num G8, né? Para poder beliscar ali, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores. Falando individualmente dos jogadores, eu acho que do Paiva, acho que não tem como a gente não passar pelo Paiva. Sem dúvida nenhuma, o Vasco tem um elenco limitado. Sem dúvida nenhuma, o Vasco precisa contratar para o ano que vem. Né? Alguns setores ali fica muito latente, muito exposto realmente à limitação, principalmente ali no meio-campo, principalmente ali no sistema no sistema defensivo, que passa pelos laterais, sim, passa pelo sistema de zaga ali, pela zaga central, em que o João Vitor, de fato, precisa de um companheiro ali um pouco mais qualificado. E quando a gente vai para o ataque, realmente os atacantes de lado nosso não entregaram esse ano. Infelizmente, o que vinha entregando um pouquinho que seja, que era o DVD, se machucou. Né? O Adson, a mesma coisa, quando ele começou a se destacar, começou a se estabilizar no time titular, também se machucou. A gente já tinha perdido já o Paulinho e o Jair. Então são fatores que realmente a gente não pode ignorar, que afetam muito um elenco já limitado. Quando você perde 4 jogadores, 2 deles extremamente importantes, que é o Jair e o Paulinho, e 2 que seriam muito úteis nessa reta final, que é o Adson e o DVD, realmente pesa pra caramba. E o Vasco acabou sentindo, passando um pouco pelo Paiva. Eu acho que a gente realmente precisa de um treinador mais tarimbado para o ano que vem, precisa de um treinador em que realmente seja uma liderança que o Vasco precise para o ano que vem. Paiva, sem dúvida nenhuma, ele fez um ano que vai além do que a gente esperava, mas eu acho que o Paiva precisa ganhar um pouco mais ali de corpo, precisa ganhar um pouco mais de solidez ali na carreira, para quem sabe mais na frente aí sim pensar em treinar um time de primeira linha, um time de ponta. Mas o Vasco, sem dúvida nenhuma, precisa contratar um técnico para o ano que vem. Mas volto a dizer, longe do Paiva ter sido responsável por isso. Pelo contrário, eu acho que ele acabou está fazendo, né, um bom trabalho. Por tudo isso que eu acabei de falar aqui, chegamos numa Copa do Brasil além do que a gente esperava. No Campeonato Brasileiro, a gente, apesar da perda de pontos das últimas rodadas, a gente está ali para bater 40 pontos ganhando o jogo de quinta-feira. A gente, acho que dos últimos anos, é o Campeonato Brasileiro mais regular que a gente vem fazendo. Então, por tudo isso, eu acho que é hora do Vasco respirar fundo. Acho que é hora da torcida hoje absorver o golpe, viver o luto. E aí, a partir durante a semana, principalmente depois do jogo de quinta-feira, se Deus quiser com uma vitória, eu acho que é hora da gente fazer uma análise do ano. Como eu falei, a gente vai estar desdobrando um pouco isso daqui, mas é importante que a gente tenha esse discernimento do que é causa e do que é consequência. E que a gente realmente melhore ainda mais o elenco para o ano que vem, passa pelo Pedrinho, a questão extracampo, a questão da venda, né, da SAF, a questão do name right do estádio, a questão de realmente definir a reforma para o início do ano. Então acho que o Pedrinho vai ter muito trabalho para planejar 2025. E a gente, torcedor, como eu falei, absorve o golpe, vascaíno, respira um pouco e vamos analisar, porque infelizmente esse ano acabou pensando em títulos. Então vamos tentar fechar o Campeonato Brasileiro da melhor forma e aí sim olhar 2025 botando o Vasco numa prateleira que é que ele merece. Então...